Bem-vindo, bem-vinda ao Interioriza. Estou em um espaço diferente hoje. Estou na casa do Felipe Ciani, ou PH, não é? Muito obrigada por me receber. Para você é PH, Fê, do jeito que você quiser. Mas olha... Que é a nossa tragédia de outros carnavais já. Não é? Vamos contar isso. Você sabe que eu estava guardando essa blusa para algum momento especial e aí, quando eu vi aqui o cenário, eu falei, hoje é o dia de estrear com o Felipe. O que está escrito aqui? Be the best version of you. Seja a sua melhor versão. Seja a sua melhor versão. Você sente que você está vivendo a sua melhor versão? Por mais que ela esteja passando por várias mudanças? Profissionalmente? Profissionalmente, sem dúvida. Sem dúvida, sim. Na verdade, eu, nesse momento, estou vivendo a minha melhor versão so far, até agora, assim. Viu? Porque eu sei que vai vir ainda uma melhor versão e outra melhor, e outra melhor, e outra melhor, porque eu tenho muita certeza do caminho que eu estou trilhando. Muita certeza. Pronto. Mas, de maneira geral, eu acho que não. Eu acho que eu preciso, quero e estou num caminho de evolução constante pessoal. Olhando para dentro, sabe? Eu me vejo uma pessoa muito falha em muitos aspectos, muito falha mesmo. E todos os dias eu tento ser pelo menos 1% melhor do que no dia anterior. Assim. Às vezes eu consigo, às vezes eu não consigo, mas eu sinto que eu estou numa evolução muito constante. Assim. E eu sou muito grato por estar nesse caminho, porque eu, se Deus quiser, espero nunca ter a certeza de que eu estou na minha melhor versão e acabou por ali. Porque senão eu parei de evoluir e aí não vale mais a pena. Entenderam, né? Porque eu já fiz essa pergunta bem provocativa. Mas você sabe que quando nós combinamos, né, se Interioriza aqui na Albuquerque, para quem não sabe, a Albu é um lugar espetacular, tipo a Disney, né? Para quem trabalha com conteúdos, né? Imagem, vídeo. Outras pessoas já falaram isso, já. Sério? Nossa, pra gente que é do audiovisual, isso aqui é a Disney. Então, aqui é a Disney, né? Fica em São Paulo, para você que está nos acompanhando de todos os lugares desse planetinha azul. E aqui é a Disney, eu me sinto muito bem, eu sempre reencontro pessoas e elementos que me mostram o quanto a nossa jornada já teve muitos altos e baixos. Já teve E estamos aqui. Sim. Então, quando assim eu te pergunto, você está vendo a sua melhor versão? Para mim, hoje o PH está se mostrando o melhor que pode ser. Sim. E eu vejo pelos seus clientes, a forma como você está se comunicando, o que você tem feito. No Interioriza, a gente traz assuntos que já passaram do tempo da gente assimilar. E já aprendi também que para a gente crescer, você tem que se aprofundar. E dói. Dói. Nossa, como dói. Mas isso é melhor doer logo e resolver logo do que ficar doendo sem querer resolver. Exatamente. Não, e tem uma analogia, eu faço terapia já há mais de 10 anos, e na verdade há quase 10 anos, e foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Ótimo. Né? E a melhor analogia que eu ouvi lá no começo, quando eu decidi começar, foi quando eu terminei meu primeiro casamento, na verdade. A melhor analogia foi do armário desarrumado, assim, né? Então, a gente precisa sair de casa todo dia e escolher uma roupa, escolher uma blusa, escolher o que a gente quer. E se o nosso armário tá uma baita de uma bagunça, só que a bagunça tá só lá no fundo, a gente não tá enxergando aquela bagunça, então a gente esquece as roupas que estão ali. E aí a gente vai pegando só as roupas que estão na frente e a vida segue. Exato. Porque a gente consegue viver só com aquelas roupas que estão ali na frente. Exato. Só quando você percebe que essas roupas já estão velhas, já estão puídas, já precisam de uma substituição e você fala, poxa, não faz sentido eu gastar dinheiro comprando mais roupa, eu preciso olhar o que tem aqui dentro. Exato. Para eu poder otimizar os meus recursos, né? E aí você começa a mexer naquela bagunça. E quando você começa a mexer naquela bagunça, começa a vir um monte de coisa que você não lembrava que você tinha. E que te traz recordações que talvez não sejam tão boas. E que te traz respostas que talvez vão te mostrar que você é falho. E que talvez vai aparecer ali uma camiseta que você acusou um amigo seu de ter levado e na verdade, putz, ela estava ali o tempo todo e você perdeu a amizade com aquele amigo, então talvez você não seja uma pessoa legal e talvez você vai ver ali uma calça que não te serve mais, isso vai lembrar que você engordou e que você não queria engordar porque a tua saúde está mais comprometida e você não está conseguindo fazer os exercícios que você gostaria, e isso vai te levando para um turbilhão que em algum momento vai te trazer para o seu lugar ideal e com aquele armário organizado. Só que esse sofrimento, ele é inegável, ele é impossível de não ser vivido. Sofrimento ou incômodo? Eu acho que as duas coisas, Isa, porque no meu caso é sofrimento real. Eu faço 40 anos esse ano.
E eu lembro quando eu era moleque, assim, eu tô numa fase muito pensativa com esses 40 anos. A gente tem mais ou menos a mesma idade, você é um pouquinho mais experiente, mas a gente é da mesma geração, né? E eu não sei se você passou por isso, assim, mas os 40 estão batendo em mim, não como uma crise da meia-idade, mas como uma coisa, cara, chegou a hora de realmente olhar pra dentro. Para. Se você correu, e até aqui, que é, entre muitas aspas, mais ou menos a metade da sua vida, você ainda não conquistou o caminho, pelo menos, você não chegou na rodovia que você precisa chegar, se você ainda está no meio do trânsito da cidade e não conseguiu chegar nessa rodovia, tem alguma coisa de muito errado. Então talvez não era essa rodovia que você tivesse que seguir. Exato. Pega um caminho, pega um atalho, olha para o lado, alguma coisa tem que mudar. Sim. E no meu caso é olhar para dentro, é tentar ser uma pessoa melhor, porque os meus negócios Perfeito. Eu tô tranquilo com isso, sabe? Eu não preciso de muito mais, entende? PH, que eu já tô muito convencida. Não adianta você querer mudar as pessoas do caminho ou mudar o caminho. Você tem que mudar de caminho. E você tem mudado de caminho. O tempo todo. O tempo todo, né? Isso que é maravilhoso. E olha só como é sutil. Tudo que nós estamos falando aqui é muito sutil. Então, se você tiver em multitarefa, você perdeu. Então, olha só. Geralmente a gente quer mudar as pessoas do lugar, a gente reclama de tudo aquilo. Não vai mudar. Você é que vai ter que se retirar e mudar de caminho. Você já mudou de caminho muitas vezes, né? Você estava na Globo, foi para a SBT, voltou para a Globo, que foi quando nós nos conhecemos. Você sempre foi extremamente revolucionário. E olha só que evolução. A gente está agora dentro do seu estúdio, no seu espaço, no espaço do seu podcast e eu no meu programa. Pensa que evolução. Em que momento a gente lá atrás na redação ia imaginar que isso já está acontecendo em algum Alô, momento? Brasil? É muito doido. Eu quero então me aprofundar um pouquinho nisso. Há 7 anos... Se a gente falasse sobre isso, a gente ia dar risada. Provavelmente. Né? E agora não, nós estamos então aqui vivenciando tudo isso. Você me dizendo, pois, eu estou fazendo 40 anos. E agora? E agora é parar de se encolher para caber em qualquer lugar, para fazer aquilo que a gente sabe que faz bem. E você é um excelente comunicador. Quando que você teve a primeira intuição de que tipo, não tá bom isso aqui? Foi lá no primeiro momento da Globo, foi no SBT, foi no segundo momento da Globo? Eu acho que eu sempre tive uma vontade muito grande de empreender. Legal. Sempre, desde sempre. Eu demorei muito tempo para realmente tomar a decisão de virar um empreendedor de fato, porque eu sempre empreendi de alguma forma. Então eu sempre comprava coisas para alugar, para revender, eu sempre tive equipamento, comprei câmera, poxa, faz mais de 10 anos que eu comprei a minha primeira câmera como essa aqui que a gente está gravando. É mesmo? E já alugava para amigos, então eu sempre tive muito essa coisa. E a Albu, ela nasceu de uma inquietude da redação, de querer fazer coisas muito diferentes dentro da estrutura da Globo que a gente vivia, que é uma estrutura incrível, que te oferece coisas muito legais e tal, mas que é aquela analogia do transatlântico, né? Então, apareceu uma câmera nova que faz imagens cinematográficas num formato completamente diferente e tal. Legal, mas como é que você vai pegar um bote salva-vidas e colocar num transatlântico que já tem um bote salva-vidas que funciona há décadas? E aí você, que é um tripulante ali, vai virar e falar assim, não, esse é melhor, gente, olha pra isso. Sim, mas o comandante está lá. E vai falar, pô, mas vai dar trabalho trocar esses salva-vidas, esses salva-vidas que já estão aqui, que já funcionam. E, calma aí, depois a gente vê. Só que do lado já tinha um monte de lanchinha andando com esses salva-vidas, com esses botes, com essas coisas todas, se movimentando, fazendo coisas legais, fazendo manobras diferentes. E eu querendo trazer aquilo para dentro da estrutura, outras imagens, outros formatos, outras maneiras de gravar. Conseguia fazer muita coisa diferente dentro daquela caixa que era uma caixa muito importante, muito grande, muito difícil de se movimentar para além do que eu já conseguia movimentar. Então eu falei, eu acho que é muito mais inteligente, em vez de eu tentar mudar uma estrutura tão grande, eu montar minha própria estrutura. Pronto, é isso, não vou mudar o caminho, eu vou mudar de caminho. Exatamente, então o que eu fiz, eu criei não uma empresa, mas um grande laboratório. E aí eu chamei o Rafa Batista, que você conhece muito bem também, que é uma paixão, né, que hoje é meu sócio operador, na verdade é ele quem toca a Albu inteira, né, então hoje eu sou muito mais
quase que um presidente de conselho na Albu, né? Então eu faço reuniões, eu trago pessoas, eu olho para os grandes contratos, tento inspirar a galera de vez em quando com bate-papos e tal, mas o dia a dia mesmo é o Rafa. A referência que todos os funcionários têm de operação diária é o Rafa. Então eu chamei o Rafa, que já era um diretor de fotografia invejável, já era um cara que tinha essa cabeça, que também estudava cinema, que também tinha os equipamentos dele. Falei, cara, eu penso assim, vamos tentar coisas diferentes? Na época eu já era repórter nacional, então já tinha acesso a CEOs, a especialistas, já tinha um networking muito grande, que esse sempre foi o meu maior ativo, sempre foi o que eu vi de mais legal. Falei, vamos abrir uma empresa, vamos transformar isso de fato no negócio. Ele falou, cara, não sei como faz. Eu falei, deixa isso comigo. Então eu toco o negócio e você operacionaliza. Fechado? Ele falou, fechado. Que legal. Aí assim a gente começou nos fundos da casa dele, literalmente no Medícola, nos fundos da casa dele, colocamos equipamentos ali, montamos uma ilha de edição. Comecei a acionar os meus contatos, começamos a fechar os primeiros contratinhos, coisas simples, começamos a fazer uns vídeos de graça para algumas empresas conhecerem, o meu nome abria a porta, aí a gente fazia o trabalho e comecei a estudar muito empreendedorismo, já estudava um pouco, mas aí eu mergulhei de cabeça mesmo, e a gente foi tomando esse rumo paralelo de eu olhava para business, ele olhava para operação. Legal. Eu olhava para business, ele olhava para operação. A gente começou a maturar essa relação entre muitos erros, isso precisa ser dito. A gente vai errar, eu erro muito até hoje. Só que eu não admito a gente cometeu o mesmo erro 2 vezes, ou 3 vezes, ou muitas vezes, né? Então eu acho que o erro é necessário. Se você olhar ali para a parede, ali na parede tem o que o mercado chama de MVV, né? Que é a missão, visão e valores. Ali a gente chama de a gente existe para quê? Do que a gente não abre mão nesse processo e onde a gente quer chegar com isso. Que é basicamente a mesma coisa com uma linguagem mais à nossa cara. E está nos nossos valores ali, o erro é permitido, desde que sejam erros novos, desde que sejam erros diferentes. E eu tenho isso como filosofia de vida. Eu preciso errar, porque se eu não errar, eu não vou entender nunca qual é o limite da inovação. Como você lida com os erros da sua equipe? Quem lida diretamente, de novo, é o Rafa no dia a dia. E eu acho que lidar com os erros da minha equipe, lidar com os erros do outro, faz parte desse processo de evolução. Sim. Eu sou uma pessoa muito intensa. Então, às vezes, na minha cabeça, eu estou simplesmente apontando ali um desafio que precisa de melhoria, só que às vezes para quem está de fora eu estou exaltado, eu estou muito ali intenso naquela situação, e às vezes isso passa mensagens erradas, e você fala, não gente, mas sou só eu sou intenso. Então esse é um dos pontos que eu, por exemplo, estou trabalhando muito para tentar melhorar, para tentar ser mais sereno. Para você e para todos os líderes, né, para quem está liderando equipes, existe uma matéria chamada segurança psicológica. Professora Amy Edmondson, lá em Harvard, na década de 90. É importante falar Harvard, porque quem está em multitarefa, Harvard é importante, né? Então vamos lá. A professora Amy Edmondson começou a analisar, lá na década de 90, empresas que erravam e prosperavam e empresas que erravam e faliam. E ela descobriu que o grande diferencial é como você lida com o erro. O erro de forma pedagógica ou o erro de forma punitiva. Então, por exemplo, eu com o meu time, quando acontece algum erro, na hora eu falo, poxa, que bom que nós estamos errando agora. Pra gente aprender, porque quando vier uma outra situação, a gente já tem repertório. Mas aí você está falando de erro novo? Não, tô falando de erros que podem acontecer. Então, só um parênteses. Eu concordo 100% desde que ele seja um erro novo. Desde que seja um erro que a gente ainda não cometeu nesses mesmos termos. Exatamente. Porque senão, aí não dá para ser pedagógico. Exato. Não que você tenha que ser punitivo, mas não dá para ser mais tão pedagógico. Falar, então, a gente cometeu o mesmo, a gente não aprendeu nada da última vez. Exato. Então, agora, se for um erro novo, sim, aí esse estado de atenção, ele é muito importante, né? Porque nós estamos falando de lidar com erros. E se é o erro na tentativa de acerto, ela fala isso no livro chamado Organização Sem Medo. Erro na tentativa de acerto, aí você vai ter que ter aqui, ó, presença, você vai ter que saber qual é o caráter. E isso é muito importante, tá, gente? Para nós que estamos falando aqui de empreendedorismo, comunicação, não importa o número de pessoas que você está liderando, dependendo da sua missão, ninguém faz nada sozinho, você vai estar com um grupo. Estando nesse grupo, você vai lidar com erros imprevistos e aí você precisa de saúde mental. Exatamente. Porque a saúde mental, eu trabalho muito, Felipe, para explicar que saúde mental é a capacidade para a gente lidar com altos e baixos imprevistos, todos os dias. É isso. Mas isso é do bom dia ou boa noite. Outro dia, alguém me perguntou, poxa, mas você não se estressa? Claro que sim. Mas eu sou uma humana. Depende do que, com quem, por quê e por quanto tempo.
E quando você fica ruminando uma situação, quando você não tem coragem de resolver uma coisa que está te incomodando, você precisa, então, dar uns passos para trás e vamos organizar. Como você falou, vamos arrumar o armário. Exatamente. E tem um lance que é o seguinte, muitas vezes eu deixo a parte pedagógica do erro com o Rafa. Tá. Primeiro porque ele é muito melhor nisso. Tá. Ele é muito mais sensível. Isso é ótimo, quando a gente delega. E eu tenho essa plena consciência. Eu sou muito mais prático. Tem um erro, pô, legal, beleza, por que a gente cometeu o erro, como é que a gente corrige, não vamos cometer de novo, próximo. Mas essa é a visão do empreendedor de business, de negócio. Eu sou essa figura dentro dos meus negócios. Tá. Né? Eu olho basicamente comunicação e gestão, e estratégia, e próximo passo. Tá. Eu sou muito prático. Tá. A nossa profissão deu essa praticidade pra total. gente. E o Rafa é o cara do dia a dia, da sensibilidade, mas é o cara que precisa de alguém como eu para literalmente ganhar grana, para dar o próximo passo da empresa, para pensar a estratégia. Afinal de contas, ganhamos dinheiro e tá tudo bem, empresas existem para isso. A gente tem que parar de achar que a empresa existe só pelo propósito. Isso é uma mentira que precisa ser dita. A gente precisa deixar muito claro que isso é uma mentira. As empresas não se movem por propósito. As empresas se movem por dinheiro. É para isso que elas existem. Entendam isso de uma vez por todas. Mas, se ela não tiver propósito, ela vai explodir em algum momento. Mas não é o propósito. Não acreditem que é o propósito, porque não é, Isa. O propósito, ele leva a empresa... É o fio condutor. É o fio condutor. Mas o objetivo da empresa é ganhar dinheiro, porque se ela não ganhar dinheiro, ela acaba. Exato. A gente tem que parar com esse mundo colorido. Romantismo. Esse romantismo de achar que as empresas são um propósito. Não, elas têm que ter um propósito. Exato. Elas têm que ter os valores. Exato. Elas têm que saber para onde elas estão indo. Exato. E como elas querem chegar lá. Isso é fundamental. Perfeito. Mas a motivação número 1 é o dinheiro. Porque senão a empresa não existe. Ponto. Você hoje tem dado mentorias, inclusive, para novos empreendedores sobre gestão. Sobre gestão, na verdade sobre comunicação de alta performance, né, que tem muito a ver com gestão, muito a ver com gestão, para ela ser de alta performance. Exato. E para ela ser de alta performance de fato, né, porque senão ela é só comunicação. A gente tem maneira de falar de comunicação, ponto, mas é muito limitado falar sobre isso. Porque se você estiver falando um idioma que eu não faço ideia de qual seja, você está falando alemão, eu não falo nada de alemão, e eu estou falando português. Eu estou falando, você está me ouvindo e você devolve uma informação. Você diz em alemão que você não fala português. Eu te ouço, mas eu não te entendo. Não te entendo. Segundo algumas definições clássicas de comunicação, isso é uma comunicação. Porque tem muita gente que fala que comunicação é uma mensagem que sai de um emissor e chega num receptor. Mas muitas dessas definições, isso eu uso em palestra, definição que está no Google. É dicionário de Oxford. Muitas vezes você não leva em consideração a compreensão da mensagem. Exato, concordo. Isso é fundamental. Então, para você garantir que as mensagens da sua empresa sejam compreendidas, essa comunicação ela precisa estar em alta performance. Essa comunicação ela não pode ser a comunicação que vai agradar só ao dono da empresa, porque ele não é o público dessa comunicação. Essa comunicação ela tem que ser madura ao ponto de alguém dentro da empresa virar e falar assim, não dá para entender isso que a gente está escrevendo, que a gente está postando. É bonito, tá todo mundo achando a gente inteligente, tá todo mundo achando a gente o máximo, só que ninguém tá entendendo o que a gente faz como empresa. Exato. Isa, quantas empresas você entra no site e você não consegue entender o que a empresa faz? Não, deixa eu te contar um outro exemplo. Outro dia estávamos numa palestra de uma empresa multinacional, não posso falar qual, e aí eu perguntei, nós estávamos em 400 pessoas, eu falei, qual é a meta desse ano? Meta. Eu falei, não, gente, nós estamos em abril. Qual é a meta desse ano? Então, vocês estão vindo aqui fazendo o quê? Isso aqui, a meta mais missão, mais propósito, tem que estar na ponta da língua. Senão você... Na parede. Exato. Não só na parede, na ponta da língua. Exato. Você tem que praticar isso, porque senão você está se tornando uma pecinha da engrenagem, vai estar no piloto automático e vai estar reclamando porque está vivendo assim. Sim. E aí eu provoquei bastante, eu falei assim, gente, pera lá, eu preciso saber qual é a meta, por que nós estamos aqui? Eu tenho uma história que eu adoro contar, assim. Conta. Que aconteceu comigo, eu estava dando estava numa reunião, na verdade, para discutir uma estratégia de comunicação para uma empresa gigante, também empresa de valuation
de bi, coisas bem macro. Bem macro. E é isso, cada diretor falava um negócio, estava com o board todo da empresa ali e tal. E aí eu falava, gente, a gente parte de uma estratégia de comunicação com o básico. A gente parte do macro para o micro, para saber exatamente onde a gente quer chegar. Eu preciso saber onde vocês querem chegar com a empresa. Exato. Até agora cada um me falou uma coisa. Exato. Então é óbvio que cada um vai querer chegar onde for mais confortável para a própria área, para o próprio setor. Não é assim que a gente faz comunicação. Legal. E aí, para cada um que eu perguntava, um dizia que o objetivo da empresa naquele momento era um específico. Um dizia que era financeiro, o outro dizia que era Ou seja, ninguém estava falando a mesma língua. Ninguém estava falando a mesma língua. E aí chegou uma hora que eu falei, gente, eu não tenho condições de pensar numa estratégia de comunicação com vocês nesse momento. Aí eu fiz uma pergunta que me assustou muito. Eu falei, qual é o tal do MVV de vocês? Pelo menos traduz o que é MVV. Missão, visão e valores. Isso que a gente estava falando. Que eu ia complementar, porque é um conceito que muita gente já não usa mais, já não gosta. Mas eu acho assim, se a gente ainda não chegou no manifesto ideal para a nossa empresa, no direcionamento ideal, vamos ter algum. Então, parte desse, que é o básico do básico do básico do empreendedorismo, que é assim, missão, onde a gente quer chegar. Desculpa, missão, para que a gente existe? Visão, onde a gente quer chegar com o que a gente faz. E valores do que a gente não abre mão nesse processo. Exato, o que é negociável. Exatamente, então eu abri uma lanchonete. Missão, vender lanche. Certo? Visão, ser a maior lanchonete do bairro. Valores, eu só vou usar produtos de fornecedores locais. Por exemplo, eu vou apoiar questões, empresas diversas. A gente é permissivo com isso, não é permissivo com aquilo. Como é que é basicamente um manualzinho ali do dia a dia, né? A empresa não tinha. Eles não sabiam qual era a missão, isso nunca tinha sido passado para os funcionários. Eles não sabiam onde eles queriam chegar, eles não sabiam se eles queriam ser o maior do setor, eles não sabiam o que eles queriam. E eles não sabiam do que eles não abriam mão nesse processo. Ou seja... Aí vira guerra de foice, né, Isa? Como é que eu vou fazer uma estratégia de comunicação para uma empresa que não sabe para onde está indo? Agora vem o disclaimer do que eu acabei de falar. Toda empresa precisa ganhar grana, mas se ela só pensar em ganhar grana a qualquer custo, acabou. Pronto, é isso. A gente precisa entender para além do corte, né? Porque às vezes as pessoas podem pegar o corte do que eu falei. A empresa precisa de dinheiro. Ah lá, capitalista, só pensa em grana. Não significa que todo o resto não seja importante. Porque senão você só vai ganhar dinheiro durante um espaço muito curto de tempo. Porque o mercado vai sacar que você não é de verdade. O mercado não vai entender o que você faz. Se o mercado não entende o que você faz, você só vai continuar vendendo para os mesmos clientes, porque só esse nicho, essa bolinha, entende qual é o teu produto. Nossa, fala isso olhando para essa câmera aqui, Ciane, por favor. Se você não explica para todo mundo exatamente o que você faz de um jeito transparente, que todo mundo entenda, você só vai continuar vendendo para as mesmas pessoas. Você não vai furar a tua bolha. Você não vai conseguir crescer dentro do seu mercado. E se você faz comunicação se baseando só naquilo que o teu concorrente faz, você quer ter as mesmas estratégias de comunicação que ele tem, porque ele está um passinho na sua frente em termos de execução, você só vai seguir no seu mesmo mercado. Para furar a sua bolha, para vender mais, para crescer, você precisa atingir quem não te conhece, quem não conhece o seu serviço e muitas vezes não sabe que precisa do seu serviço. Faz sentido? Você já imaginou? Roda a fita para trás 7 anos e pensa assim... Eu tô falando 7, mas se você quiser me dar um tempo bateu diferente... no 7, eu gosto de 7. 7, não, pronto. Então, mas você já imaginou há 7 anos... A hora que a gente estava recebendo uma pauta aqui pertinho do seu escritório, à 1 da tarde, né? A Globo é aqui do lado, gente, é verdade. Uma matéria às 5 da tarde que a gente já tem que fazer povo fala e tal. Você já imaginou que em 2024 você estaria falando isso? Cara, eu tô muito orgulhosa de você. Cara, sabe o que é engraçado? Muito orgulhosa de você. Eu simplesmente, nos últimos anos, só sistematizei o que eu sempre fiz sem saber. Pronto. O que eu sempre fiz instintivamente. Exato. Por isso que eu vejo e cobro muito do meu time a importância da gente ter as coisas no papel. Né? Porque se a gente não tem as coisas no papel, na parede, se a gente não tem processo, aqui na Albu, a galera que trabalha aqui sabe muito bem disso, assim, quase tudo, eu digo quase tudo, porque sempre aparece coisa nova, então a gente sempre está atualizando, mas quase tudo tem processo e fluxo. Então, como o Lucas, que está aqui atrás, precisa entregar um job, ele não tem dúvidas
Ótimo. Talvez ele vire aqui e me desminta agora, espero que não. Mas ele não tem dúvidas. Quer vir, Lucas? Eu acho. Ó, o Lucas, tipo, oi? Tá acontecendo? Mas ele sabe exatamente como ele tem que exportar esse material, transformar ele num vídeo, para quem ele tem que mandar, qual é o fluxo disso até chegar no cliente, como o cliente olha, em quanto tempo, como o cliente devolve, para quem tudo isso está no papel. Ótimo. Mas se não tivesse, todas as empresas precisam, Isa, é isso que é muito maluco. Se não tivesse no papel, todo mundo estaria fazendo a mesma coisa. Mas cada um faria de um jeito, exato, porque não existe uma regra. Perfeito. Né? Então, eu gosto muito de ter acesso a regras que são muito malucas, muito diferentes, muito radicais às vezes, e aí eu consigo extrair dali o que eu concordo. Me dá um exemplo. Cara, eu falei, por exemplo, agora fui pela segunda vez no podcast do Joel, e, aliás, o seu podcast com ele é maravilhoso também, eu amo de paixão esse episódio. Joel J, beijo, pra quem Joel. não sabe, maravilhoso, nosso amigo incrível. E eu falei do A Regra Não Ter Regras da Netflix, né? Que é um livro que eu sempre falo pro pessoal do meu time ler, é um livro que eu gosto muito, mas é um livro que eu discordo de muita coisa. Porque a Netflix tem essa filosofia de a regra não ter regras, é uma coisa meio horizontal, as pessoas têm autonomia e tal, e eu concordo. Talvez por uma filosofia americana. Se a gente tropicaliza isso, na prática isso não dá muito certo. Os nossos hábitos são diferentes, as nossas culturas são diferentes, as pessoas aqui são muito mais sensíveis, são muito mais carentes. Não dá pra gente exatamente tratar da mesma maneira. Mas quando a gente olha para uma estrutura que tem menos regras, não que o Netflix não tenha, mas que é mais permissivo a essas regras, a gente tem uma empresa que, primeiro, na minha opinião, não que ela incentive, mas ela meio que fecha os olhos para uma competição interna quase que desleal em alguns casos. Porque você meio que vai estimular gladiadores dentro da sua empresa. Eu acho isso péssimo. Péssimo. Né? Então você tem que brigar para ocupar o seu cargo. Eu não gosto disso. Já temos repertório disso. Não gosto de estimular a treta do seu time. Eu gosto do meu time trabalhando harmonia, minimamente de um jeito harmônico. Mas tem vários estudos, inclusive o Luiz Gaziri, grande amigo, pesquisador lá do Sul, tem alguns livros publicados, ele fala que esta métrica da competitividade entre os times é o que mais deteriora a saúde do time, o resultado e, por consequência... E é pior para a empresa, porque não adianta trabalhadores... bater meta e bater nas pessoas. Exatamente, senão você está conseguindo um dinheiro a troco do quê? Aí voltamos para aquela história, assim, a empresa precisa de dinheiro, mas a que custo? A que custo? Você está acabando com a vida das pessoas que trabalham com você, você sempre vai ter pessoas no time que estão insatisfeitas, porque queriam ganhar mais, porque eu fiquei sabendo que fulano ganhou aumento. Esse tipo de conflito é normal do dia a dia e cabe ao líder conseguir colocar na cabeça daquela pessoa o caminho que ele tem que traçar para conseguir ganhar mais, para conseguir, conseguir ter um caminho que ele concorde que seja mais ideal para ele. Agora, a gente estimular a treta, a gente vê literalmente o circo pegar fogo, porque, nossa, eu vou ter mais lucro com isso, não vai. É aí que as empresas se enganam. Pessoas que não estão bem da cabeça produzem muito menos. E se elas produzem muito menos, elas vão ser menos eficientes, a empresa vai ganhar menos. Ponto. O custo do dinheiro não pode ser maior do que o valor do dinheiro. Exato. O custo do dinheiro não pode ser maior do que o valor do dinheiro. Então, às vezes, certos valores estão com um custo muito alto. E quase sempre estão, né, Isa, em muitos casos, né? Pra gente encerrar, você hoje... Você acredita? Tempo bom passar rápido, né? A gente tá falando quanto tempo? Meia hora. Caramba. Tempo bom passar rápido. É sempre bom. Assim mesmo. Agora, olha só. Você, pra mim, sempre foi o comunicador, repórter, diferentão, disruptivo. Essas palavras já estão esvaziadas, mas é o que eu consigo trazer agora, né? E que sempre ousou. Como é que você falaria, então, para a turma como a gente pode ousar, sendo quem somos, preservando a nossa saúde, a nossa autenticidade, né? Porque no fim todo mundo quer que seja diferente, mas você não pode ser muito diferente. Você tem alguma história para contar sobre isso ou você já quer chegar já na sugestão? Eu vou chegar na sugestão porque do alto dos meus quase 40 anos. Lá. Tá solteiro ou casado, Luciane? Eu tô solteiraço. Só para avisar, na gravação deste programa, ele ainda está solteiro, né? 40 anos. Solteiro. Sem filhos. Não, minto, eu tenho uma filha, né? Eu sei. A Maria Francisca, né? A minha Golden maravilhosa, é o amor da minha vida. Pronto. Cara, um homem hoje de 40 anos, bem sucedido, sem filhos. Difícil, né?
É aquela coisa, ela só trabalhou, basicamente. Eu sempre fico querendo fazer as pessoas, né, enfim... A Isa é um cupido que vocês não têm noção, gente. Se cruzarem, olha só, que trocadilho horroroso. Se cruzarem quase literalmente, não, brincadeira. Parei, desculpa. Volta. Quinta série tá bem. Então você... Adoro. Eu e o Thiago, a gente fica fazendo essas zoeiras sempre. Aliás, beijo, Thiago, que homem maravilhoso. Lindo. A gente se encontrou no carnaval. Nossa, papai Thiago. financeiro. Não, ele te adora. A gente tem que falar depois do programa. Ó, então vamos lá. Como ser diferente no mundo que tá todo mundo querendo ser diferente, mas a hora que você mostra a diferença, não pode. Do alto dos seus 40 anos. Do alto dos meus quase 40 anos, eu aprendi que a gente fica a vida inteira tendo indicativos muito, muito, muito evidentes daquilo que é bom e daquilo que é ruim. E a gente passa uma vida inteira ignorando isso. Então a dica é muito simples. Não deixa as borboletas do seu estômago dormirem. É muito fácil entender o que faz elas acordarem. E se mantenha perto disso. Ponto. Ah, mas eu só vou fazer o que eu quero? Não, você vai fazer um monte de outras coisas que vão meio que tontear ali as borboletas do teu estômago. Mas você já sabe como fazer elas acordarem de novo. Volta para isso de tempos em tempos. Mantenha elas espertas. Porque a hora que elas dormirem de vez, nada mais vai fazer sentido para você. Então poderia vir aqui com um manual, com uma técnica, com alguma frase bonita, com algum termo em inglês pra gente empreender. Mas é muito simples. A partir do momento que perdeu o sentido, vende, para, fecha, muda, migra. Eu tenho boleto para pagar, eu tenho filho, tal, faça isso dentro das suas possibilidades. Eu sei que para mim, como um homem solteiro, sem filhos, é muito mais fácil. Vá dentro das suas possibilidades, mas nunca, 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 nunca deixe as borboletas do seu estômago dormirem ou pior, morrerem. Porque aí você não vai conseguir ser um bom pai, um bom empreendedor, um bom líder, um bom marido, uma boa esposa. Você não vai conseguir ser nada. Eu chamaria a borboleta de intuição, que é o nosso talento que a gente encolhe para caber em certos lugares, certos relacionamentos. Eu tô me sentindo muito burro, Isa, porque... E eu não tô falando só de relacionamento, não, tá? Meu porque senão vai sair corte dizendo que eu tô falando mal da minha ex, que é a Mari, que é uma pessoa incrível e tal. Nada a ver, tá? Mari, um beijo. Relacionamentos de seres humanos. Sim. Relacionamentos all. Exato. No geral. É muito fácil. Se você tá perto de uma pessoa e você tá irritado, existe alguma questão muito forte que você precisa estar atento. Se você tá perto de uma pessoa e você está muito eufórico, isso quer dizer alguma coisa. Se você está perto de uma pessoa e imediatamente você se acalmou, é ali que você tem que ficar. E a gente fica o tempo inteiro brigando contra isso, Isa. Porque a gente está indo para um emprego que a gente se sente um lixo, mas que paga muito mais, que dinheiro caro. Qual é o valor? Ah lá, o custo desse valor é muito alto. alto. Qual é o valor? O que você tem que abrir mão para isso? Quais são os seus valores? Qual é a sua missão? Sim. Para que você existe? As pessoas não sabem para onde estão indo. Exato. As pessoas estão trabalhando por salário. Não é possível que a sua vida seja resumida a isso. Eu sei que muita gente precisa e que do alto dos nossos privilégios é muito cômodo falar isso, mas não pode ser só isso. Você precisa ter tesão na vida, porque é só assim que ela vale a pena. Muito bem. Olha só, isso aqui é um presente para você. Isso é aquele negócio de olhar foto? É monóculo. É para olhar agora? Pode olhar. Tem 4 frases que eu gosto bastante. Essa frase é maravilhosa. Desacelere. Na verdade, você escreve bem pausadamente, né? Desacelere para continuar em movimento. Faz sentido para você? Muito. Cara, só descansa. Muito, e é uma das minhas brigas hoje. Como é que você quer ser um profissional de alta performance, um comunicador de alta performance, se você não respeita o tempo de recuperação? O Gustavo Borges falou isso pra mim. Sim. Você quer ganhar medalha? Dorme. Eu achei isso tão broxante, né, Gustavo? Falo isso sempre. Ele, sim, atleta de alta performance precisa, dentro do treino oficial, ter o tempo de sono oficial. Não cai na ilusão. Acho que é o Gustavo que fala, né? Que ele treinava 16 horas por dia, né? Essa frase é genial, né? Tá no meu livro. Ele fala, eu treino 16 horas por... eu acho que eu vi no seu livro, é verdade. Sim, tá no meu livro. Ele falava, né? Eu treino 16 horas por dia. 8 na piscina e 8 dormindo na cama. Eu falo, cara, que genial. Pois é. Então, nós que somos comunicadores, a gente tem conversado muito com a liderança, essa é uma mensagem que eu sempre insisto. Né? Você quer continuar sendo um bom líder? Se cuide. Sabe por quê? Porque a gente só comunica bem fora quando a gente comunica bem dentro.
E para comunicar bem dentro, você tem que estar dormindo bem, se alimentando bem, se higienizando bem. Né? Voltamos a Joel J, nosso amigo. Joel. Saúde, família e trabalho. Não inverta a ordem. É genial essa frase dele, né? É isso. Mais alguma que você quer trazer para nós? Pra gente... Vamos lá. Você já se incluiu na agenda hoje? Caraca, Isa, eu queria não ter tirado, não ter visto essa frase. Você já se incluiu na agenda hoje? Isabela, o que você quer dizer com isso? Tempo de sono, tempo de banho. É disso que eu estou falando. Tempo de amor próprio, né? Nossa, isso é uma coisa que eu preciso aprender mais. Calma que nós vamos... Preciso muito. Ó, eu sei que já acabou o nosso tempo, mas vamos lá. O pensamento é a força mais poderosa do planeta. Putz, outra coisa que eu preciso aprender. Várias aulas, vários tapas na cara hoje. O quanto é importante a gente pensar, de fato, em algo que conduz a gente para o que a gente quer, né? Agora deixa eu te contar uma coisa, quando você falou sobre os 40 anos, tá? Vamos só ver o que tá aí. Para comunicar bem fora, tem que comunicar bem dentro. Pronto. Tem tudo a ver, tá junto. Outro dia eu fui para a África, o Joel, inclusive, foi uma indicação dele, um problemão lá que uma empresa estava tendo, eles precisavam de dinheiro estrangeiro. Aí eu fiz uma brincadeira, eu falei, contrata tal cantora, né, que põe aqui no outdoor modelo antigo. É isso que vai fazer trazer dinheiro estrangeiro? Não. O que vai fazer as pessoas de fora quererem estar dentro é o que você comunica dentro, gera vontade e desejo fora. Opa, quero fazer parte daquilo. Então, como é que a gente vai comunicar bem fora? Comunicando bem dentro. Mesma coisa que você. Cheguei lá, cada um falando uma coisa. Falei, bom, tudo bem. Aí eu tenho que subir na cadeira, usar abacaxi, eu viro cambalhota, mas no fim, o presidente pediu desculpa. O presidente pediu desculpa para todos os funcionários, ou seja, a gente precisa parar um pouquinho, desacelerar, organizar a bagunça para continuar em movimento. Tá? Então, para comunicar bem fora, tem que comunicar bem dentro. E o que você tinha falado, que era anterior aqui, né, o pensamento é a força mais poderosa do planeta, o que eu quero te dizer então sobre isso e com os seus 40 anos? Se a gente está vivendo na média, no 80, você imagina que você tem 40 anos adiante com todo o repertório que você já tem. Tenho falado muito isso com o Thiago. Né, a gente já com uma filha e tal. Eu senti, a gente tem 40 anos agora para testar, com todo o repertório que a gente já tem, porque os 10 anos, né, ou seja, os 10 primeiros anos não conta, depois os outros 10 também não. Aí tá, a gente teve os últimos 20 nesse monte de tentativas, se encolhendo para caber aqui e ali, seguindo modelos, né, dos nossos antepassados, ok, que pode ter funcionado naquele contexto, agora é diferente. O mundo era outro. Tá, então agora, ok, eu tenho 40 anos, então não veja como eu perdi 40 anos, ou já estou fazendo 40 anos, não, eu tenho mais 40 no mínimo para fazer o que eu quiser, do jeito que eu quiser, porque as suas borboletas estão batendo. Sim. Você está seguindo a sua intuição, o seu talento. Sim. Imagina se você tivesse se encolhido diante do primeiro não. Esse cara foi muito corajoso, tá? Porque ele foi muito rebelde. Ele fez coisas que ninguém queria que ele fizesse e ele foi lá e fez. Aí você imagina se você tivesse encolhido no seu primeiro não. E eu também muitos não. Não faz isso não, porque ó, isso aí a gente não faz. Mas a gente não faz isso por quê? Não, porque ninguém nunca fez. Mas ninguém nunca fez por quê? Ah, porque não é assim que faz. Mas por que não é assim que faz? Porque ninguém nunca fez. Eu falei, você entendeu? Entendeu que tem algum problema nesse ciclo? Pronto. Deixa eu fazer então pra ver o que dá. Às vezes dava merda, dava. Aí a gente errava aprendia, na tentativa e não de errava acertar. De novo, Lógico, não cometia o mesmo erro de novo lógico. E assim a vida seguia. Só pra finalizar, uma das coisas mais lindas que eu vivi, isso ninguém me contou, foi um café que você promoveu aqui na Albuquerque. Tinha uma galera, né, ouvindo você, a Mari na ocasião, e eu me lembro que a Lúcia Leão estava aqui. A Lúcia Leão foi nossa chefe, né, do jornal SP2 da Globo. Editora-chefe do Uma das pessoas que eu mais admiro. Eu falei, cara, a Lúcia tá aqui na cadeira de aprendiz do meu lado. Isso me impactou muito também. Não é? Quando eu olhei, eu falei, caraca, a Lúcia. A Lúcia. E a Lúcia, um beijo, Lúcia, também está se reinventando, também está transbordando o seu talento nas redes sociais, ou seja, olhando com muito liberdade. Pra inteligência artificial. Sigam ela, Lúcia Leão no LinkedIn lá, Não, bem legal o conteúdo então, você promoveu um encontro que eu nunca imaginei que poderia acontecer. Eu Parabéns. acho que tava o Canuto esse dia também, não tava? O Canuto. Márcio Gomes. Pera lá que já vai vir o nome daquele repórter que foi pra guerra. O Teleferri? Não. O Mauro Teleferri já veio aqui também. Não. Nesse encontro tava... Ai, gente, ele foi... O Kovalik já falou que ia vir, mas nunca conseguiu por causa dos horários. Os horários, claro. Bom,
Ciane conseguiu... um monte, assim, juntar gerações diferentes. Você conseguiu reunir várias coisas assim, cara, eu vivi isso, não é que alguém me contou, você fez isso. Espero que você continue fazendo muito mais. Você pode contar comigo, por favor. Para quem está apaixonado, apaixonada por você e quer saber mais da sua história, quer conhecer mais do seu trabalho, quer te contratar, quais são os caminhos? @felipe.ciani, Felipe com PH. Ciani, S-A-N-I, já vai aparecer obviamente, né? Ciani, muito bem. No Instagram, e aí no Instagram tem tudo ali, né? Tem tudo. Porque aí você vai pro Linktree ali, que tem todas as informações, todas as landing pages, contratação de palestra, tudo muito organizadinho, tudo no papel. Profissional, tá tudo lindo. Tá no Tinder? Tá tudo lá. Não, no Tinder não tá tô. No Tinder. Não, Tinder não vai estar dando nesse momento. Luciane, olha só, dá uma olhada na sua caneca que eu trouxe especialmente pra você, vê se você concorda. Matemática da vida, menos ego, mais elos, igual a eco. Concordo totalmente. Ó, caneca da tia Isa. Muito legal. O meu só os limites garantem a liberdade. Muito legal. Saúde. Você não vai beber o café que tá aí dentro que já tá frio. Mas eu gosto de café frio. Eu gosto de café frio. Afe Maria. Tem gente que paga caro pra tomar café frio. Jesus, Maria José. Café não se nega nunca, gente. Afe Maria. Ó, foi um privilégio estar aqui contigo. Delícia. Você que acompanhou essa nossa prosa, eu espero que você tenha aproveitado como eu aproveitei. Já sabe, né? Deixa um comentário, compartilha com quem você quer bem e a gente se encontra no próximo Interioriza. Até mais. E me sigam. Beijos.